Telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé. Que você vença hoje, vença amanhã e vença sempre no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus, de fato, esteja reinando em seu coração e agindo na sua vida e através da sua vida. Uau! Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Sim, Deus tem coisas grandes e maravilhosas para mim e para você. Nós estamos agora, daqui para frente, nós iremos fazer em alguns dias um entendimento espiritual trazida do reino espiritual. Entenda, nós não somos teólogos, nós não estamos para falar de teologia, da doutrina, do entendimento das coisas a respeito de Deus. Não, nós estamos aqui para trazer o entendimento do reino do Espírito para as pessoas. Do entendimento, de fato, daquilo que se diz reino do Espírito. Para que você possa compreender a altura, a profundidade, a largura e o conhecimento do próprio Cristo Jesus em sua vida. Então, continue a assistir esses vídeos que nós temos certeza, eu no meu coração, tenho certeza que o Senhor Jesus falará com você e você irá entender coisas grandes do reino espiritual para a sua vida. Então, esse tema que nós temos é, de fato, quem é você? Quem é você em Cristo Jesus? Quem é você em Cristo Jesus? É uma pergunta um tanto quanto diferente. Porque se pergunta quem é você, você poderia responder o seu nome, de onde você é, de onde você vem, quem é os seus familiares, onde você trabalha. Você poderia responder tudo isso. Se continuasse a perguntar quem é você, você poderia dizer que você é um cristão. Você poderia dizer que você é um cidadão. Você poderia dizer que você é um filho de Deus. Você poderia dizer alguma coisa a esse respeito. Se eu perguntasse para você quem é você com Jesus, você poderia dar os seus argumentos impressionantes e válidos, argumentos bons, até do entendimento que se tem a respeito de quem é alguém com uma pessoa. Mas a pergunta é, quem é você em Cristo Jesus? E não com Cristo Jesus. Sim, é essa a pergunta mesmo. Quem é você em Cristo Jesus? Lembre-se, há uma diferença que nós precisamos aqui deixar bem claro. A diferença é, você está com Cristo e você está em Cristo. Você está com Cristo, está sob a companhia de Jesus Cristo. Está sobre andando ali no entendimento com Jesus Cristo. É na companhia de alguém. Isso é estar com Jesus Cristo. Estar em Cristo Jesus vai além de estar com Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é onde nós precisamos entender o entendimento da graça, do reino, do Espírito para a sua vida. Porque estar com Cristo Jesus, muitas pessoas dizem que estão com Ele. Se você for procurar uma pessoa que ela não tem uma índole muito boa, talvez ela também fale que está com Jesus. Ou fale que Jesus está com ela. Talvez aquela pessoa que se prostitui e ao final de tudo ela vai para a igreja e dá seu dízimo, acreditando que ir para a igreja e dar o dízimo é sinônimo de ser cristão. Ela talvez esteja com Cristo Jesus. O entendimento da graça, o entendimento do reino, do Espírito, não é para que você entenda e venha absorver se você está com Cristo ou não. Não, não é esse entendimento. O entendimento é de você começar a compreender e viver o estar em Cristo. Lembra daquele versículo? Aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ou velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Veja, o versículo não fala estar com Cristo Jesus, mas sim em Cristo Jesus. Então está em Cristo, nós estamos falando de esse em é um local, uma região, um logradouro.
Então, quando a pergunta que eu fiz no início é a seguinte: quem é você em Cristo Jesus? Eu estou falando da sua localização no Senhor. De fato, de quem você é. Da essência do Todo-Poderoso na sua vida. Talvez você seja um cristão, uma cristã, um pastor, algum líder, nunca parou para observar aquele versículo. De estar em Cristo e não com Cristo. Sim, é isso mesmo, também aconteceu comigo. Então, estar em Cristo é uma localização. A minha pergunta foi, e a pergunta desses tempos que nós iremos fazer é essa: quem é você em Cristo Jesus? Talvez você tenha dificuldade para saber quem é você na sociedade, para saber quem é você na terra, para saber o que você veio fazer. Talvez você já se perguntou, ou lhe perguntaram, ou se eu mesmo lhe perguntasse. Ele perguntasse qual o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você me responderia algo interessante, inteligente, sábio, verdadeiro, mas muito superficial. Que é aquela resposta que se fala muito: eu vim adorar a Deus, eu vim cumprir um propósito, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu tenho um chamado. Algo muito raso. Não é errado, é certo. No entanto, nós precisamos aprofundar um pouco mais o entendimento da graça de Deus. Esse entendimento vem de fato do reino do Espírito para a sua vida. Então, se eu lhe perguntasse, ok, qual a função que você tem aqui nessa terra? Talvez você poderia me falar: não, Deus me trouxe por um plano, por um bom plano. Eu preciso descobrir. Ou então, eu vim para cá para evangelizar, pregar as boas novas. Isso tudo está certo. No entanto, ainda é um pouco raso no entendimento do reino do Espírito. Eu quero lhe transportar desse reino natural para o entendimento do reino do Espírito. Você precisa entender um pouco mais a respeito de quem é você e o motivo que Deus, de fato, lhe criou. Então, esse entendimento da graça é que nós precisamos ter. Quem é você em Cristo Jesus? Mas antes de nós aprofundarmos o entendimento, nós precisamos voltar para o início. Sim, você precisa voltar comigo para o início. E no início nós começaremos a descobrir coisas grandes a esse respeito. Você precisa entender a esse respeito. Não pode ser somente um cristão de entendimento doutrinário, indo para a igreja, ou assistindo uma live, ou assistindo um vídeo. Não! Aprofunde-se um pouco mais na palavra de Deus. A palavra de Deus tem muito mais para você. Há muito mais para você na palavra de Deus. Não falo na palavra estudada, na palavra doutrinária. Eu falo de fato no entendimento do reino do Espírito que te localiza em Cristo Jesus. Uau! Isso é maravilhoso, eu glorifico a Deus por isso. Então, nós vamos juntos no entendimento da glória de Deus. Abra então a sua Bíblia comigo. No primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, sim, no primeiro livro. Você abre a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Vamos entender um pouco a respeito disso. Começaremos com o versículo 25 para entendermos a sequência para nossas vidas. No versículo 25 diz assim: Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Uau! Deus fez as coisas. Talvez você tenha acreditado por um tempo no entendimento, numa ideologia que as coisas vieram de uma explosão, que o homem veio de um macaco, ou sei lá do que. Entenda, o entendimento da graça de Deus me obriga a deixar toda a questão de lado, para entender o entendimento do foco
da palavra central que se chama a palavra de Deus. Todos os homens têm suas inquietudes, seus pensamentos, talvez suas razões. Ok, mas nós estamos tratando da palavra de Deus. E a palavra de Deus só consegue ser discernida, entendida espiritualmente. Por isso que existem ideias, ideologias que aconteceu isso ou aquilo. Mas nós acreditamos na essência do Criador. Sim, nós acreditamos em Deus. Acreditamos que Ele fez todas as coisas. Por isso estamos lendo Gênesis no capítulo de número 1. No versículo 25 você acompanhou que foi Deus que fez as coisas. Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies. Uau! Deus fez os animais domésticos de acordo com as suas espécies. Sim, está escrito aqui também que Deus fez os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou muito bom. Uau, que maravilha! Conseguimos compreender aqui que Deus colocou em classe de espécie todas as coisas. Todos os animais. Cada animal em sua classe, cada classe em sua espécie, cada local determinado para que ficasse aqui nessa terra. Deus foi separando por espécie. No entanto, você até agora não acompanhou o homem. Sim, você não acompanhou até agora o homem, ou a criação do homem. Mas você acompanhou que Deus viu e que ficou tudo muito bom. Porque Ele separou as coisas da forma como deveria separar. Ele colocou a cada coisa no seu devido lugar. O animal que pula, o animal que salta, o animal que corre, o animal feroz, aquele que voa segundo as suas classes, ali conforme a sua espécie. Deus fez todas as coisas. No entanto, nós acompanharemos agora, a partir desse momento, a abertura do entendimento no reino do Espírito, de fato de quem é você em Jesus. Versículo 26, comece acompanhando. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Uau! Versículo de número 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Glória a Deus por isso. Nesses dois versículos, você começa a entender a formação do homem. Como é que foi formado o homem? Antes da formação do homem, no versículo de número 26, houve uma reunião entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Houve uma conversa entre os três. A Trindade agora se comunica e começa a conversar. Sim, Deus, Jesus e Espírito Santo. Três pessoas que formam a Trindade e que concordam em um. Que concordam no entendimento de Deus, no entendimento de Jesus Cristo e no entendimento do Espírito Santo. E os três, mesmo que sejam distintos, são um, porque os três tudo fazem por igual. Agora você vê a conversa de Deus. Uau, isso eu acho incrível, eu acho impressionante. Nós podemos agora acompanhar uma conversa que houve nos céus. Sim, você procura tanto que Deus fale com você, agora você consegue enxergar, ver e ouvir uma conversa inicial. Deus agora conversando com Jesus e com o Espírito Santo. Por isso que está escrito, façamos. Não é farei, não é faça, é façamos. É uma conversa, houve um diálogo entre os três. Esse diálogo entre os três foi para gerar um ser chamado ser humano. E você vai começar a acompanhar de fato quem é você em Jesus. Aqui você vai abrir o seu entendimento da graça de Deus, o seu entendimento espiritual, para o entendimento do reino do Espírito, vir com força em seu coração.
Então houve aqui uma reunião. Havia aqui um entendimento, uma conversa, um diálogo entre os três. Ok? E nesse diálogo diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você consegue perceber que no versículo anterior, no versículo 25, diz que Deus fez os animais conforme as suas espécies? Que Deus pegou e colocou em classificação de espécie cada animal. Mas quando chega no ser humano, Deus não classifica o ser humano. Deus não pega e coloca como uma espécie. Se torna o homem agora, o ser humano, não é uma espécie criada como os animais. Ele é totalmente distinto, diferente. Sim, você é diferente, eu sou diferente. Isso é real. Então a Bíblia diz que Deus separou os animais. Mas quando foi para ser criado o ser humano, há um entendimento na Trindade e há uma conversa entre os três. E nessa conversa, Deus começa a explanar e começa a conversar, e o Espírito Santo também, e Jesus também, para criar o homem segundo uma imagem. Uau! Isso eu acho incrível. Segundo uma semelhança. Não é mais segundo uma classe. É segundo uma semelhança. A Bíblia diz que façamos o homem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Olha o versículo seguinte. Versículo de número 27. Criou Deus o homem há um acraseado, a intenção de mostrar de onde veio, quem é. Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus o criou. A imagem do próprio Criador criou o homem. Uau, que maravilha entender isso. Continua o versículo. Homem e mulher os criou. Então você começa a entender aqui que há um planejamento nos céus, não para criar o ser humano como classe, sabe, aquilo que é ensinado lá na infância, que diz que o homem é um animal racional. Não, a Bíblia diz que o homem não é um animal. Os animais foram criados antes do homem. Sim, os animais foram criados antes do homem, colocado na terra em classe e espécie. Depois o ser humano apareceu, não como um animal racional. Você pode ter o seu raciocínio, você pode ter seu cérebro, todas as informações cerebrais, o seu aprendizado, mas você nunca foi e nunca será um animal. Você tem uma imagem exata. Sim, eu pertenço a uma imagem exata. A Bíblia diz que Deus colocou a imagem dele em nós. E você vai entender sobre isso. No versículo 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uau, que maravilha! Acompanhe agora o capítulo de número 2. Veja comigo o capítulo de número 2, versículo 7. De Gênesis ainda. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Uau! Você não vai ver nenhum processo de animal assim. Não foi assim com um cavalo, não foi assim com um cachorro, não foi assim com um leão, não foi assim com um urso, não foi assim com nenhum pássaro. O único processo assim foi o processo do homem. Entenda, Deus pega e a Bíblia diz que ele pegou e gerou do pó da terra. Muitos por aí creram por tanto tempo que Deus formou o homem do barro e criou um boneco de barro. Deus jamais fez isso. Deus nunca pegou um boneco de barro e depois jogou lá dentro desse boneco e depois o boneco foi vivendo. Isso faz parte de bruxaria e não da criação. Deus criou o homem como ele de fato ele é, com pele, ossos, cabelo, olhos, melanina, tonalização. Deus criou o homem perfeito.
Quando fala que Deus criou do pó da terra, ou que nós somos barro, está falando a Bíblia dos componentes existenciais no solo dessa terra. Deus pega a propriedade da matéria-prima da terra, como o ouro, o berilo, a bauxita. Sim, tudo está no seu corpo isso. É verdade, ferro, o tungstênio está no seu corpo. Deus junta as propriedades da terra, as melhores propriedades da terra, e coloca agora num ser humano, num corpo. Ele cria um corpo, ele não cria um boneco de barro. Você não vai ver isso na Bíblia. Você vai ver que Deus criou o homem do pó da terra, da propriedade existencial no solo dessa terra, naquilo que é de mais valor que tem na terra. Deus cria este corpo. No entanto, esse corpo está inerte na presença de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Sim, e a Bíblia diz no versículo 7, a continuação, diz assim: e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Uau! Glória a Deus por isso. Entenda, quando Deus sopra nas narinas do homem que estava em sua frente, Deus não soprou apenas um vento, Deus não colocou apenas o ar, não foi isso. Deus colocou uma coisa chamada de espírito do homem. Quando Deus sopra, Deus coloca o espírito do homem. E você vai entender no decorrer das mensagens que de fato o homem, pela palavra de Deus, é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então Deus sopra naquele homem inerte, naquele homem estático ali. Deus sopra o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é o espírito do homem. Deus coloca dentro desse ser, chamado ser humano, ele coloca o fôlego de vida, ou o espírito do homem. Sim, e você vai ver daqui a pouco nos versículos. Ok? Em Gênesis você viu que Deus cria os animais, mas quando vai criar o homem, há um cuidado diferente. Porque na criação do homem, Deus agora está colocando naquele ser a mesma imagem dele. Não é imagem corpórea, não é imagem corpórea. Deus cria o ser humano corporalmente. Mas quando ele sopra o fôlego de vida, ou o fôlego divino, que é o espírito do homem, Deus coloca a mesma imagem de Deus dentro do homem. Ok? Você pode abrir a Bíblia comigo em 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 44. Diz assim: é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Ok, nós entendemos que aqui está falando da ressurreição, mas vamos continuar. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Entenda, o apóstolo Paulo diz: se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Quando Deus sopra o fôlego de vida no homem, aquele sopro não foi apenas um vento para gerar o ar. Não foi. Aquele sopro foi o próprio espírito do homem. É como se Deus colocasse uma partícula dele naquele homem. E aquela partícula é chamada de espírito do homem. Uau! Entendemos sobre isso. Então vamos lá. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, nós estamos falando de Adão, lá de Gênesis. Olha onde está citando sobre Adão. Onde está falando sobre Adão? Em 1 Coríntios. Ok. Diz assim: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ok, quando fala de último Adão, está falando de Jesus Cristo. Porque o primeiro Adão é tido como o primeiro homem dessa terra. E Jesus Cristo é o primeiro dentre os mortos. Então, é como se fosse o segundo Adão. Ok? Então, vamos lá. Não foi, versículo 46.
Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Então foi o natural que veio antes e não o espiritual. Depois dele, o espiritual. 47. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem dos céus. Então, o primeiro homem é Adão do pó da terra. Você acompanhou, você pode ouvir o que eu estava dizendo, que esse pó da terra não é um boneco de barro, é das propriedades melhores desse solo. Ok, a Bíblia está dizendo aqui, apóstolo Paulo, que o primeiro homem, ele é da terra, do pó da terra. Mas o segundo homem não é. Então vamos lá. O segundo homem dos céus. Como assim dos céus? Se o segundo homem é Jesus Cristo, Jesus não estava na terra, Jesus não andou entre os homens, Jesus não pregou a palavra do evangelho, então como assim do céu? Sim, Jesus Cristo veio do céu. João capítulo de número 1, versículo 1, diz que a palavra que é Jesus estava com Deus, ela era Deus, ela andava com Deus, ela era o próprio Deus e era Jesus. Versículo 13 e 14 do mesmo versículo, você vai ver, no mesmo capítulo de João, você vai ver que a palavra se tornou carne e habitou entre os homens. Então sim, o segundo homem que é Jesus, ele era dos céus. Uau! O primeiro veio da terra, o segundo veio dos céus. Mas olha a continuação do versículo. Então, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Quem é da terra é semelhante ao homem terreno. Sim, eu sou semelhante a uma pessoa, você é semelhante a uma pessoa. Alguém mais baixo, mais alto, mais magro, mais gordo, alguém branco, preto, alguém rico ou pobre, é semelhante a uma pessoa da terra. Ok? Diz assim, os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos, e os que são dos céus ao homem celestial. Como assim os que são dos céus semelhante ao homem celestial? Nós iremos entender. Então, a continuação dos versículos, versículo 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Uau, que maravilha entender isso. Então, nós estamos compreendendo até então a formação de Deus na reunião, numa conversa entre Jesus e o Espírito Santo para a formação do homem chamado Adão. Agora nós avançamos no entendimento espiritual, na maturidade espiritual para entender que aquele primeiro homem, Adão, passou e agora vem o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que veio do céu. Ele é semelhante aos homens em corpo. No entanto, ele é celestial no seu próprio espírito. Uau, que maravilha entender isso. Então você vai começar a compreender quem é você em Jesus. Porque eu não posso falar algo mais à frente, você precisa entender um pouquinho mais para trás. Então entenda isso. Esse homem celestial, Jesus Cristo, ele de fato era um homem terreno em seu corpo. Ele andava como um ser humano, como eu e você. No entanto, dentro dele habitava o espírito do homem, como habita em você e como habita em mim. Sim, isso é verdade. Então vamos ver isso em Jó. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo no livro de Jó. Você vai ver no livro de Jó a respeito disso. Jó no capítulo de número 32. Você pode acompanhar isso na sua Bíblia, pegar a sua Bíblia com curiosidade e acompanhar na sua Bíblia. Jó, capítulo de número 32. Versículo de número 8 diz assim: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Uau! Que maravilha entender isso. Lembra, aquele sopro que Deus deu em Adão é o Espírito do homem, versículo de número 8. Vou ler novamente para que você entenda pelo entendimento do reino do Espírito. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Uau! Lembra-se que eu falei para você que quando Deus sopra em Adão não é apenas um vento? Quando Deus sopra em Adão não é apenas o fôlego de ele respirar? Não é isso. Quando Deus sopra em Adão, Deus coloca uma coisa chamada de Espírito
do homem, você acabou de acompanhar no versículo de número 8 do capítulo 32 de Jó. Então isso é incrível. Há dentro de você um ser chamado ser espiritual. E esse ser espiritual é o que você precisa entender o que ele é. Por que que ele veio para a terra? Para que de fato possa ter sentido na sua vida. Mas eu passo tanta aflição, eu passo tanta dificuldade, eu estou quase morrendo, eu tenho uma doença. Calma, entenda sobre o ser divino em você. E você será protegido pelo poder divinal. Você será protegido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando você começa a entender a realidade do Espírito, você começa a andar por essa capacidade. Você se capacita, tem uma capacitação no seu espírito. E agora você deixa o entendimento natural pelo entendimento do Espírito. Então você percebeu que lá no início houve um entendimento entre Deus, Jesus e o Espírito Santo para formar o homem. E quando Deus começa a formar o homem, não forma como os animais, segundo espécie, classes. Não, Deus forma segundo a sua própria imagem. É onde você deve entender. É onde o conhecimento do entendimento do reino espiritual precisa estar em você. Sim, você precisa entender isso. Veja que quando Deus sopra o fôlego de vida, Ele está soprando como uma parte dele naquele homem. Adão, no entanto, ele desobedece a Deus. Adão, no entanto, apaga o poder do Espírito. Sim, mas será se é possível apagar? Sim, é possível. É possível você destruir com a ideia original. É possível com que eu venha a desfazer o que Deus quer na minha vida. Através da prostituição em mim, eu consigo aniquilar a autoridade de Deus para mim e em mim. Sim, através da mentira, é possível que o Espírito Santo apenas fique guardado dentro de mim, sem uma utilidade, sem fazer nada, porque a mentira corrói todo o meu corpo, a estrutura espiritual é corroída. Sim, com a lascívia, com a mentira, com a feitiçaria. Você que vive na feitiçaria achando que é algo espiritual divino, não é. Isso corrói a imagem original de Deus em você. Sim, uma vida de paganismo, de idolatria, seguindo a deuses, sendo um idólatra, se prostrando diante de deuses. Deus tira o plano original e fica esperando o seu entendimento e o seu viver na graça de Deus. Porque a Bíblia diz que a idolatria é abominável a Deus. E talvez você diga que crê em Deus. Entenda sobre isso. A palavra de Deus nunca foi uma brincadeira. Nunca será uma brincadeira. É realidade. Eu aceitando ou não, você acreditando ou não, é uma realidade. Então entenda o projeto inicial de Deus. Não foi só fazer animais na terra, ou o homem como mais um animal. Não, o ser humano é um animal racional. O ser humano jamais foi e jamais será um animal. O ser humano é a semelhança do próprio Criador dele, a semelhança do próprio Deus. E houve uma reunião antes entre Jesus, o Espírito Santo e o próprio Deus. Você conseguiu acompanhar aqui em Jó? Você acompanhou? Vou ler novamente. Mas é o Espírito dentro do homem que ele dá entendimento. Ok? O entendimento humano ele é limitado. Ele é até muito bom, mas é limitado. Você precisa do entendimento do reino espiritual para a sua vida. E o versículo continua. O sopro do Todo-Poderoso. Uau! Então você consegue entender? Em 1 Coríntios nós lemos aqui que o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Ele tornou um ser vivente, passou a viver, existir, andar e falar. Só que isso, andar e falar, viver, veio através do sopro. Esse sopro foi dado por Deus, colocando o espírito do homem no próprio homem. Ok?
Você entendeu sobre isso? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que o primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos. Os que são dos céus aos homens celestiais. Ou ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Você tem essa imagem do homem celestial. Você precisa entender sobre isso. Que você tem essa imagem do homem celestial. Entenda que a glória de Deus, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo possa agir em você através do que você já ouviu. Eu não continuarei, não irei mais além para não avançar demais. Sim, eu sei que você é uma pessoa capacitada a ouvir a palavra de Deus. Eu sei que você é uma pessoa capacitada a ouvir a palavra do Senhor. Eu sei disso. Mas nós vamos devagar, com calma, para que você possa aprender juntamente comigo e eu com você. Entenda, há um motivo inicial nos céus da sua existência. Há um motivo inicial de Deus, Jesus e do Espírito Santo, para você estar vivo. Que Deus em Cristo te abençoe, te faça esclarecer toda essa mensagem. Nós continuaremos em um outro momento, em um outro dia, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Leia, releia novamente a palavra de Deus, aonde você leu. Se você precisa de algum apoio, de alguma ajuda espiritual, aí embaixo está o nosso número, o número do Ministério Emanuel. Sim, esse número é o número do Ministério Emanuel. É onde você pode nos contactar, pedir uma oração, pedir um auxílio espiritual. Nós estaremos orando por você, pela sua família, pela sua causa. Embaixo também está aí o nosso Pix, o número do Pix. Caso você queira fazer uma semente de fé para o nosso ministério. Que Deus te abençoe e guarde a sua vida no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe no nome de Jesus.